Bem, na parte 1 desse episódio sobre a liderança de qualidade dentro de um contexto ágil, nós analisamos o papel da liderança de qualidade nos diferentes contextos de desenvolvimento de software. A gente viu isso através daquele meu prisma da evolução da responsabilidade em testes, que é composto por 3 versões e meia. A gente viu que na primeira versão, né, 1.0, é o tradicional. E nas versões 2.0, 3 e na versão meia, que é 1,5, nós temos ali diferentes interpretações do que é o ágil. E a gente falou de maneira bem detalhada sobre como é que é o papel do líder de qualidade em cada um desses contextos, em cada uma dessas 3 versões e meia. Hoje, nessa que é a segunda parte desse episódio, nós vamos ver também o que é que o mercado tem requerido a líderes de qualidade e também vamos ter algumas dicas de alguns profissionais que já estão atuando na área. E aí, falando em LinkedIn, eu também achei por bem trazer uma visão de mercado para que você pudesse ter uma noção um pouco mais clara de o que se espera de alguém que é líder de qualidade para o mercado. Para fazer essa pesquisa, eu procurei vagas para QA Lead. E aí, procurando por vagas para QA Lead, eu vi ali que algumas empresas possuem uma visão que ela não é tão clara quanto ao que é um QA Lead. O QA Lead está muito mais relacionado ao ágil, mas ainda assim estava ali contratando o QA Lead para atuar em algo que, segundo a descrição, parecia ser um contexto 1.0 tradicional. Ok? Então, o que eu fiz para conseguir filtrar ali só as vagas que realmente tinham a ver com o conteúdo desse vídeo? Eu abria a vaga e, abrindo a vaga, olhava para saber se eles estavam ali então pedindo o conhecimento prático daí tinha lá Scrum, Kanban, né, métodos ágeis, certo? Então foi essa forma que eu consegui aqui para conseguir trazer essa informação para vocês. Foram encontradas ali algumas vagas, né? Foram 8 vagas que eu pesquisei aqui. Então aqui embaixo vocês veem empresas como o Grupo Wiser, a Outbank, a Rappi, a Rain e assim sucessivamente, tá? Mas teve também uma outra empresa que era uma empresa que estava marcada como confidencial, beleza? Mas foram 8 vagas. Então aqui eu trago para vocês aqui esses tópicos, né? Esses 9 tópicos aqui, que são os tópicos que eu encontrei que eram em comum, assim, entre a maioria dessas vagas, tá bom? E é sobre isso que eu te dou hoje a visão. É sobre o que o mercado espera de um QA Lead. Então, primeiro, é claro, espera-se que essa pessoa tenha uma experiência muito clara, muito sólida em qualidade de software, qualidade de teste de software. O que é essa experiência sólida? É você ter uma noção muito clara e experiência prática de como é que os processos de teste de qualidade de software funcionam. Quais são as técnicas, quais são as estratégias, quais são as abordagens, como as coisas acontecem dentro desse contexto. E quando a gente vê experiência sólida, a gente está dizendo que a pessoa atuou dentro do dia a dia com isso durante, né, um tempo que seja um tempo apropriado. Essa questão do tempo apropriado não está escrito na vaga, eles escrevem apenas experiência sólida. Essa é uma descrição minha sobre a forma com que eu tenho visto as vagas que eu participei ou que eu precisei recrutar para, né? Capacidade de evoluir os processos, ou seja, eu sei olhar para os processos atuais e sei dizer como eles podem ser melhorados, né, e evoluí-los para que eles então sejam otimizados. Capacidade de liderar e mentorar times, então aqui é muito importante porque, né, liderar é você literalmente ajudar as pessoas a ir para um caminho que é o caminho apropriado. Mentorar é você ajudá-las a conseguir crescer, né, com base ali em algumas perspectivas técnicas que precisam ser melhoradas, mas além disso, formar QA engineers, ou seja, formar engenheiros de qualidade. Então não é simplesmente liderar o time para fornecer relatórios, mas sim fazer com que eles progridam, né, em conhecimento técnico e que se tornem QA engineers, ou que sejam, ou que tenham essa mentalidade de QA engineers. Então, é uma visão mais completa, né, relacionada tanto à parte técnica quanto à parte de soft skills,
né, da pessoa conseguir desempenhar dentro do seu papel ali, que é um papel de colaborar com os times dentro das sprints, né, se a gente estiver falando no Scrum, para fazer com que o produto realmente seja um produto de qualidade. Capacidade de definição da estratégia de testes. Então aqui é o seguinte, na maioria das vezes a gente vê estratégias de teste tendo alguns níveis diferentes, né? Então você tem uma estratégia de testes que é uma estratégia que está a nível da organização. Então você consegue ter uma noção muito clara de como é que a gente pensa, né, os testes para essa organização especificamente, né? Dentro do produto, às vezes tem dentro de um nível de épico, por exemplo, a estratégia de testes para aquele determinado épico, e assim sucessivamente. Então, é conseguir definir essas estratégias que estão mais num nível mais alto, né, da organização. Engajamento com áreas de engenharia e produto. Isso daqui eu sou o QA lead dessa determinada organização. Então eu pareio com o Product Lead e pareio com o Tech Lead para que a gente possa então construir ali uma sinergia quanto ao que nós queremos alcançar como grupo. Afinal, eles são meus pares, né? E a gente trabalha de maneira conjunta para conseguir alcançar algo que é a qualidade dos nossos produtos. Experiência com abordagens de melhoria de processo. Então não basta simplesmente eu dizer, precisamos melhorar, vamos melhorar. Não, existem formas de melhoria. Tem o TPI Next, tem aqui o TMMI que propõe um modelo, tem o modelo STEP, tem um modelo AIMA do Jonas Dávila aqui do Brasil. Qual é o modelo que a gente vai utilizar para a melhoria do processo? Vamos utilizar esse daqui. Então, vamos lá. O que a gente tem que mudar, o que a gente tem que melhorar dentro desse contexto, certo? Preciso também ter fluência quanto a boas práticas de qualidade de teste de software, ou seja, eu conheço, está dentro de mim e eu sei com clareza como aplicar, né, essas boas práticas de teste de qualidade de software. Logo, isso me ajuda a conseguir influenciar os times, né, as pessoas que vão atuar, né, dentro das squads como sendo analistas de qualidade ou mesmo os meus pares, tá? Experiência com automação de testes em unidades, serviços, web, mobile, né? Isso é muito pedido hoje em dia porque se espera que o QA Lead tenha esse conhecimento. Então, ao invés de ter um QA Lead, um QA Automation Lead, um QA Performance Lead, a gente tem um QA Lead que tem uma noção muito abrangente do que é a automação de testes, ou como no próximo ponto aqui, né? Uma experiência muito clara de que são testes não funcionais. Por quê? Porque essa pessoa precisa influenciar os demais. E quem são os demais? São os meus pares, lá o Product Lead, o Tech Lead, e também são os QAs que estão na squad, os desenvolvedores que estão na squad, que estão precisando de receber algum tipo de informação, de direção quanto à forma que vai ser feito, né? E falando do dia a dia prático da coisa, é justamente dessa forma que acontece, né? Dias atrás eu estava atuando como QA Lead de um determinado projeto e, né, os desenvolvedores eles tinham em mim, né, uma pessoa que poderia direcioná-los como qual é o melhor framework de teste de unidade, qual é o melhor framework de teste de integração, por que utilizar o framework A ou o framework B nesse determinado projeto, como fazer para que a curva de aprendizado do desenvolvedor seja mais rápida ao aprender a automatizar testes de aceitação da web, né? Quais são os cenários que deveriam ou não ser automatizados, né? Uma mentoria quanto a como isso deveria funcionar. Quais são as métricas que a gente deveria pegar para conseguir mensurar a qualidade do produto como um todo. Então são algumas características que estão relacionadas diretamente ao papel do QA Lead. Não tem outra pessoa para fazer esse papel. É o QA Lead que tem que dar essas respostas, né? E veja que em testes não funcionais, as empresas procuram por confiabilidade, estabilidade, performance, né? E aí na maioria das vezes a gente tem essas características de teste não funcionais muito distantes de nós, né? Então, como que o QA-Lead podemos pegar estudar, buscar, olhar para essa listinha aqui e tentar buscar mais conhecimento, porque isso daqui é um resumo do que 8 vagas abertas hoje para o mercado
têm em comum, né? Então, essas daqui são algumas dessas características. Uma coisa importante aqui, para quem é QA Lead, é que para o líder de testes que existia lá no tradicional, o papel era muito diferente. Como eu disse para vocês antes, o papel era liderar um time de testes. Aqui a gente já tem uma liderança da qualidade. É algo muito mais abrangente, muito maior, né? Então, nesse caso, o time de desenvolvimento está vindo pedir ajuda para mim quanto ao que deve-se ou não utilizar dentro do contexto onde eles estão atuando. Veja, para um líder de testes isso é quase algo impossível de acontecer, uma vez que existia dentro do tradicional 1.0 uma segregação muito grande entre time de desenvolvimento, time de testes. Agora, dentro do ágil, isso não existe mais, é um time que lá dentro tem um QA, por exemplo, né? Então, já não tem mais essa segregação. É todo mundo dentro de um time só, certo? Então tem essas diferenças. Para quem era líder de testes e está vindo para o mundo de liderança de qualidade, tem muito a estudar. Essa lista pode trazer a você um pouco do que você precisa para conseguir desempenhar bem. E também, né, aumentar a sua empregabilidade. E por fim, eu tinha dito para vocês que eu tinha 3 fontes de dados para trazer para vocês hoje e falar um pouco da liderança de qualidade no ágil. Eu trago para vocês aqui alguns dos líderes dos QA líderes de mercado aqui, trazendo algumas dicas para vocês. E aqui eles foram muito generosos em responder para mim quais eram dicas que eles dariam para as pessoas que assistem aqui hoje, né, esse episódio. Então eu conversei com a Dani Vieira, que é QA Lead no C6 Bank. Eu conversei com o Fábio Araújo, que é QA Team Lead na Via Varejo. Eu conversei com a Fernanda Vilas Boas, que é QA Lead na Enjoei. Falei com o João Clineu, que é um grande amigo e é QA Specialist na Bemol. E falei também com a Ana Clara Gonzaga, que é QA Lead na Plural. E aí, a Dani, ela deu uma dica que é muito bacana. O que ela disse é que a gente precisa, dentro de um contexto ágil, como sendo QA Lead, promover reuniões onde todos os QAs participem e também compartilhem o que eles estão tendo como sendo seus desafios no dia a dia e como eles estão solucionando isso. E dessa forma, promover o aprendizado. Essa é uma prática que eu usei muito como QA Lead. Por quê? Porque quando a gente está como QA Lead, os QAs estão atuando dentro dos squads. E cada squad tem uma complexidade diferente. Cada linha de raciocínio que a gente encontra em um time de um squad, às vezes a gente não encontra em outro. Então, quando eles compartilham esses conhecimentos, todos aprendem. Né? Sem falar que a gente consegue ali meio que pegar algumas informações para ajudá-los a padronizar o trabalho deles. O Fábio já disse o seguinte: entenda onde o time está, falando como quais são as habilidades que os seus times têm, né? E através de um assessment, então através de uma avaliação, através de uma pesquisa, né? Ou mesmo autoavaliação dos colaboradores, é que você consegue ter acesso a essa informação. E a partir daí, você então cria um plano de capacitação para ajudar com que essas pessoas que têm algum gap ou outro sane esses gaps a partir da educação, através do ensino, através do aprendizado. Aqui ele cita alguns exemplos, né? Ferramentas, processos, treinamento técnico, one-on-one, que é uma reunião entre o QA Lead e o QA em si, para que eles possam conversar sobre algum assunto em específico. Já a Fernanda, que é QA Lead lá na Enjoei, ela disse o seguinte: dê liberdades para ações colaborativas. Isso é muito importante também, porque quando a gente está falando sobre esse grupo de várias squads, com um QA dentro de cada um dele, o que vai acontecer é que vai ter diversas ações que vão emergir de dentro das squads para fora. E a gente precisa ter essa liberdade, né? Os QAs precisam ter essa liberdade para que eles possam trazer essas inovações e compartilhar com seus times. Eu diria que esse anda casadinho com o que o Kadani falou aqui, né, nessa dica dela. Já o João diz o seguinte: cada empresa tem um processo, cada produto tem uma complexidade diferente. Não somos donos da receita de bolo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que testes são baseados em contexto. Né? Então cada contexto é distinto, como eu disse para vocês, tem
ali naquela minha representação das 3 versões e meia, tem 3 formas distintas de compreender o ágil. Qual é a forma que a sua organização compreende hoje? É muito importante também que você veja isso. Às vezes, uma coisa que é muito simples, mas que às vezes acontece, por exemplo, terminologia. Você chama algo de teste integrado e, na verdade, o seu time entende como teste unitário. Tá entendendo o que eu quero dizer? Precisa alinhar essas questões para que a gente possa, então, encontrar o que é a compreensão de testes dentro daquela determinada organização. E por último, e não menos importante, a gente vê aqui a Ana Clara Gonzaga, que nos traz aqui essa dica: ter conhecimento dos OKRs do trimestre para conseguir ter propriedade das regras e previsibilidade, né? Então aqui nesse caso, OKRs, para quem não conhece, são objetivos e resultados-chave, né? É um método ali de você conseguir acompanhar, né, o quanto os objetivos estão sendo alcançados e os seus resultados estão sendo expressivos. E aí, quando você, QA Lead, conhece esses OKRs, isso facilita para que você consiga casar a sua estratégia de testes com aqueles objetivos que estão sendo perseguidos pela organização em si. OKRs geralmente são perseguidos pela organização, a nível organizacional, então nada melhor do que você, né, transformar a sua jornada, né, rumo a identificar, a procurar melhorias para o processo ou a melhorar a forma com que vocês testam e casar isso com essa visão orientada ali pelas OKRs. Muito bacana essas dicas, né? Eu encorajo você a se conectar com essas pessoas e também estender o assunto. Converse com elas, vocês vão fazer novas conexões e com certeza vão receber conteúdo de qualidade ali sendo conexões delas. Pessoal, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de clicar no botão curtir. É muito importante que os vídeos sejam curtidos aqui para que a gente possa levar essa mensagem mais adiante, né, e fazer com que o canal consiga crescer cada vez mais. Se você ficou com alguma dúvida, deixa ela no comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com as pessoas das quais você acha que precisam receber essa mensagem da liderança de QA dentro do Ágil. Desejo muito sucesso a você e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.